Salmo 11, 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Salmo 11, 7. Bora, Caicão. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor nosso Deus, nós te adoramos por esse momento que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor ajude os nossos corações, ó Pai, a se voltar a Ti, que nós possamos compreender, ó Pai, mais um aspecto, Senhor nosso Deus, da Tua pessoa, Pai, que é a Tua justiça, Senhor Deus, que nós possamos ser edificados, que ao conhecer, Senhor nosso Deus, esse aspecto da Tua pessoa, Pai, nós possamos ser transformados, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, nós estamos tendo por base o livrinho do Pink, Os Atributos de Deus. O livrinho do Pink praticamente acabou. Aí eu queria ver com os irmãos, eu cheguei a comentar no grupo da liderança, o Ricardo não respondeu, o Kaique também? Não, o Kaique não. O William também não. O André respondeu. O Kenny respondeu? Cadê o Kenny? Também não. Fique em paz. A exortação vem depois. Então, nós estamos pensando em continuar falando sobre os atributos de Deus, mas a partir agora do livro do Paul Washer, aquela cartilhona grandona lá. Alguém trouxe? Eu esqueci o meu. Isso, esse daí da irmã Marina, muito bom, irmã Marina. Isso, empresta aí, Sofia, por favor. Esse daqui, ó, quem não tiver, então providencie, por favor. Nós temos aqui vários outros pontos que Paul Washer trata de uma maneira bem sucinta, mais com versículos do que com considerações, mas vai ajudar bastante a gente e vai até proporcionar a nós, pais, a oportunidade de tratarmos esse livro aqui em casa com os nossos filhos. Vai ser muito bom, certo? Pegar um capítulo por semana, a gente vai tratando esses assuntos, 1 ou 2 capítulos, vamos ver como que a gente faz para tratar, porque são 47 capítulos, né? Acho que é muito interessante a gente mastigar bem esses aspectos do nosso Deus, sobre os atributos dele, conhecermos bem a ele, para que possamos viver de acordo com aquilo que temos crido e professado. Amém, irmãos? Então providencie quem não tem esse livro, tá? Amor. Mas eu queria concluir então hoje com o tema da justiça, que não está no livrinho do Pink, mas como o pastor William tratou o tema da ira, não é o atributo da ira, no domingo anterior, eu queria só completar com essa ideia da justiça, para que nós pudéssemos seguir adiante então com aquele livro. E aí eu queria falar para os irmãos, quer dizer, queria perguntar para os irmãos leram, pesquisaram, estudaram? Quem sim, levanta as mãos. Quem não? Que horror. Amém, irmã. O que importa é ter estudado. Amém. Então, amados, quando nós falamos de justiça, é algo que nos traz um certo conforto, né? Pensar na injustiça é algo que nos incomoda. Então, não há nada mais sublime do que falarmos sobre justiça. Justiça é algo que nos traz uma certa esperança, um certo conforto, principalmente quando a justiça é exercida de maneira completa e submissa às leis que protegem o cidadão, por exemplo. Se pensarmos na justiça terrena, pense no fato de você ir a um juiz e levar um caso de alguém que prejudicou você, te roubou, ou até matou algum membro da sua família, e esse juiz trata com indiferença. Ele está fazendo o que com isso? Injustiça.
Isso te traz conforto? Te traz segurança? Transmite segurança? Não. Então, hoje, nós temos visto, hoje não, acho que sempre foi assim, né? Sempre foi assim na história da humanidade. A justiça sempre foi desprezada, as pessoas sempre buscaram seus interesses, e os juízes, muitas vezes, não generalizando, né, julgam também segundo os seus próprios interesses. Isso não acontece diferente do Brasil hoje. Hoje nosso judiciário é um show de horror. Não é isso? São poucos os casos que exemplifiquem com fidelidade um aspecto prático da justiça em nosso país. Além do mais, o tema justiça também tem sido muito questionado. O que é ser justo? O que é justiça? Né? Em muitos aspectos, se nós analisarmos hoje, para muitas pessoas é justo uma mulher, por exemplo, que não teve domínio das suas paixões, não teve domínio do seu corpo, engravidou e mata o seu bebê. Isso é justo para algumas cabeças. Então percebam que na mente humana a questão da justiça, ela se torna muito relativizada, certo? O que é justo para mim pode não ser justo para você, o que é justo para você pode não ser justo para mim. Só que quando nós falamos da justiça de Deus, estamos falando de uma santa e perfeita justiça. Por quê? Porque ela é aplicada a partir de uma santa e perfeita lei que Deus estabeleceu. Então, é fantástico isso, nós entendermos que a justiça está muito relacionada com o ser de Deus. Por quê? Quando você pega um juiz e você ouviu dizer que aquele juiz é um juiz corrupto, ele ama o suborno, e a sua causa será julgada por ele, você vai até o tribunal tranquilo, feliz e contente? Não. Você vai desesperado, porque você sabe que aquele juiz, independentemente dos fatos, da sua causa e das leis, ele acabará te condenando. Certo? Agora, se você tem ideia, noção, informação de que o juiz que vai te julgar, estando você numa situação de inocente, ele é um juiz justo, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que anda, né, procura andar na equidade, então você vai mais tranquilo, falando o seguinte, ele vai julgar a minha causa, ele vai entender a minha situação, então ele vai me absolver. Então, irmãos, está muito ligado a justiça com a pessoa de Deus. Se nós compreendermos quem Deus é, o quão bom Ele é, que nós já estudamos, o quão misericordioso, gracioso, amoroso, isso vai nos trazer o quê? Uma visão da justiça de Deus num aspecto muito grandioso. Deus, Ele é justo, mas Ele é justo por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, certo? Ainda mais para nós, pecadores. Então essa relação entre a justiça de Deus e a pessoa de Deus é uma relação muito próxima. É essencial para nós compreendermos que Deus não é um ser que possui justiça, não, Ele é justo e Ele exerce a justiça a partir do que Ele é, um Deus justo, certo? Em contrapartida, irmãos, nós, pecadores, nós somos o quê? Injustos, rebeldes, inimigos de Deus. E como rebeldes, nós somos contrários a Ele. Aí começa a inverter um pouco a história. Se enquanto você é honesto, você se preocupa em ser julgado por um juiz não corrupto, certo? Enquanto você não, na condição de rebelde, tanto vai fazer se você vai ser julgado por um juiz corrupto ou um juiz bom, um juiz justo. Porque você está errado. Você vai ser julgado de qualquer maneira, você vai ser condenado de qualquer forma. Então a nossa situação está mais voltada para essa. Nós estamos numa condição, todo ser humano está numa condição de rebelião. Então, diante de Deus, a condição do ser humano é uma condição
assustadora e não tranquilizadora. Certo? Todos nós, levando em consideração que Deus é justo e Ele ama a justiça. Quem é que pode contemplar a face dele? Os retos. E aí, quem pode contemplar a face dele? Ninguém. Certo? Tem alguém aqui que é reto o suficiente para contemplar a face do Deus justo e que ama a justiça? Ninguém. Amém, irmãos? Tudo bem? Então essa é a nossa condição. Nós somos injustos, nós somos rebeldes e nós, diante de Deus que ama, que é justo e que ama a justiça, nós seremos o quê? condenados. E então isso tem que trazer a nós uma certa inquietação, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar com vocês, trazer alguns significados da palavra justiça, para nós entendermos melhor o que diz respeito à justiça de Deus. E aí eu pergunto, alguém pesquisou o que significa justiça? Que triste, não? Oi. Vai lá, Marina, fala. Marina precisa de um microfone. Pode ler, né? A palavra justo é traduzida da palavra hebraica, eu não sei falar esse termo, e da palavra grega correspondente de kaios. Ambos os termos demonstram a retidão, exatidão ou excelência moral de Deus. Pode continuar? Pode. De acordo com as Escrituras, Deus é um ser absolutamente justo e sempre age de uma maneira perfeitamente coerente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Isso, estão vendo? Que a justiça está ligada com aquilo que é exato, correto, certo. É contrário ao quê? Ao erro. Contrário ao pecado em si. Então, o que é inconformidade? A justiça, na realidade, ela anda em conformidade com o direito. Certo? Aquilo que anda em conformidade com o direito é justo. Então, a percepção e a avaliação daquilo que é direito, daquilo que é justo, é a justiça. É avaliação e percepção. Corresponde com o direito, é algo justo, então diz respeito à justiça. É um princípio moral no qual o direito deve ser o quê? Respeitado. E quando se pensa no direito, se pensa no arcabouço da lei. A lei sendo respeitada? Está, então é justo. A lei está sendo cumprida? Está, então é justo. E aí estamos no campo da justiça. A justiça também diz respeito ao reconhecimento do mérito de alguém. Alguém merece o quê? Ser considerado justo, porque anda de acordo com o direito, anda de acordo com a totalidade da lei. A justiça também é o poder e o exercício do poder de fazer o quê? Com que a justiça seja exercida, com que se venha a valer o direito do cidadão. Então, justiça engloba tudo isso, irmãos, engloba o princípio moral do direito, engloba o reconhecimento do mérito que alguém merece, de alguém que merece ser reconhecido como justo, e também engloba a punição, o exercício da punição, da condenação sobre alguém que foi contra, que quebrou as leis. Certo? Então, esse é o aspecto da justiça, numa ótica humana, que dá para nós entendermos com o aspecto divino. Certo? Porque Deus, Ele tem as suas leis. Ele criou suas leis. E a partir desse direito, Ele exige de nós o quê? Que nós cumpramos a lei dEle. E aquele que não cumpre, está sendo o quê? E aquele que não cumpre essas leis, ele está sujeito ao quê? A julgamento. Fala, William.
Vai lá, Camila. Não, só para falar aqui, né, que Deus, que a Joey que fala que a justiça tem a ver com Deus estabelecer o que é certo e errado, né, a partir dele mesmo. Então, ele ser esse padrão da moralidade. E eu achei interessante, comentei aqui com Ina, que a definição que ela dá é que a justiça de Deus é amar, é o amor por essa lei que Deus fala que é a lei justa e correta, né? Amém. Então, fala desse cumprimento que é movido por esse amor a essa lei. Reconhecer que realmente o que Deus diz que é certo e justo e bom. Amém. Esse é o aspecto mais profundo da justiça, né? Justamente eu acho isso muito bom para não ser apenas um padrão que nós temos que atingir, aí esse padrão se torna o objetivo. Isso. E aí a gente perde Cristo de vista, perde o amor de vista, a nossa busca é só nos enquadrar naquele padrão. Perfeito. Vai lá, Ricardão. Aí só finalizar que isso não tem nada de justiça, né? É só legalismo. Só legalismo. Então, irmãos, dentro desse contexto, pastor Josué, que o senhor estava explicando, e até acrescentando aí o que o pastor William falou e a irmã Camila, que é muito importante nós refletirmos é que quando nós entendemos que o Senhor Deus ele é justo, que ele é a justiça e que é a partir dele que se sabe o que é certo e errado, fica praticamente impossível você esquecer que os 10 mandamentos do Senhor são a expressão de quem ele é. E a partir daí você vai entender por que o salmista, porque os servos do Senhor cheios do Espírito Santo, eles exaltavam a lei de Deus de tal modo. Não porque a lei de Deus era simplesmente uma regra do que é certo ou errado, mas porque a lei de Deus era a expressão de quem ele é. Sendo a expressão de quem ele é, ela deve ser obedecida, porque o mundo então andaria no padrão de acordo com a vontade desse Deus. E ela deve ser amada porque amando a lei você está amando a Deus. Exatamente. Que a fez. E aí tem até aquele ponto, a gente percebe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pega tanto no pé dos fariseus por eles não obedecerem à lei, mas por eles não fazerem misericórdia, que era algo que era derivado da própria lei. Que é o amor, né? Isso, derivado da própria lei, justamente porque nós fomos alcançados por essa misericórdia, né? Fala, Kaique. Eu vi uma pregação do Danilo, pastor Danilo Santa Terra lá, que é o segundo pastor lá do pastor Paulo Júnior, e ele fala sobre a justiça de Deus. Ele fala sobre a justiça de Deus e eu achei interessante, porque ele também trata a justiça de Deus como, usando aquele versículo que diz que foste pesado na balança e achado em falta, ele diz que a justiça de Deus é como se fosse uma balança extremamente precisa, que Deus exerce sua justiça de maneira que Ele não dá nenhuma gota a mais do que o pecador merece e nem a menos. Ele dá de maneira exata. Eu achei isso muito importante, que essa exatidão ao Deus cumprir a sua justiça. Por quê? Porque isso, quando a gente olha em relação a nós vemos o tamanho da nossa injustiça. Porque nós nunca damos exatamente aquilo, nós nunca fazemos nada na medida certa. Igual Deus, né? Então é como se Deus, cada grão de areia fosse pesado e colocado ali, e Deus desse a medida exata, nem mais e nem menos. E nós, por outro lado, não. A gente ou vai para um lado ou para o outro. A gente não consegue, não consegue nem pensar como seria uma justiça plenamente perfeita. Não dá para nós imaginarmos, para nós pensarmos, porque por causa da nossa condição de miséria. Mas fica muito claro isso daí, Kaique, quando você assiste algum filme. Já percebeu isso? Quando você assiste um filme que o bandido é mau, é muito mau. E aí no final você está torcendo para quê? Para que matem ele. Mas matar ele em algumas circunstâncias vai ser pouco. Teria que torturar, teria que fazer alguma coisa antes de matá-lo. Então a gente sente, muitas vezes, esses desejos vindo de dentro de nós, que aí você fala, não, isso é justiça. Não é justiça. Não é justiça. Então, quando nós vemos, por outro lado, nós vemos o nosso sistema judiciário do nosso país, que é um sistema que dá menos do que o criminoso merece. Né? Não é justo também, mas justo numa relação de falta da justiça.
Então, por exemplo, você tem um assassino, o cara mata uma pessoa, e aí a punição máxima para ele o que é? 30 anos de cadeia. E dentro desses 30 anos ele ainda pode fazer isso, aquilo. Isso, se for réu primário, cumpre só um sexto. Que fantástico, né? Cumpre o resto em liberdade ainda. Agora, se matar mais pessoas, aí pode ser. Então, olha só a situação, né? E aí você tem aquela sensação do quê? De injustiça. Então, nós somos aptos a fazermos isso, principalmente quando nós não estamos dispostos a nos sujeitar à lei de Deus. Por isso que está lá, como lei, baseado-se na justiça, o olho por olho, dente por dente. Aquilo lá não é algo ruim. Jesus não veio, quando ele vai trazer o Sermão do Monte, ele não veio falar contra aquele padrão de justiça estabelecido por Deus, para o povo de Israel. De jeito nenhum. Você fez o quê? Você cegou aquela pessoa? Sim, vem aqui, que como justiça te cegaremos. Você arrancou um dente dele? Vem aqui que nós vamos arrancar um seu agora. Você matou a pessoa? Vem aqui que você vai ser morto. Você roubou? Vem aqui, agora você vai, devolve e ainda tem que restituir ainda 4 vezes. Para quê? Porque você não faça mais isso. Estão percebendo? Então esses padrões que Deus estabeleceu de justiça, eles não foram deixados para trás. Não se perdeu, eles existem até hoje. Só que a nossa legislação do nosso país pode ou adotar ou não adotar. Fala, Caicão. A gente talvez também tenha eu queria que o pastor também falasse sobre isso. Uma vez a gente pode ter uma ideia quando Jesus fala, né? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos odeiam. Então, parece que é um contraponto que ele está fazendo ali, né? Tipo assim, não, isso daí está errado e o certo é que você ame o seu inimigo, tal. O pastor pode falar um pouco sobre essa questão? Essas leis foram dadas para Israel como nação. Você não pode né? Você vem dar um tapa na minha cara, cai o dente. Perdi. Fala, vem aqui, Caio. Vou bater na sua cara até cair o seu dente. Não existe isso. Certo? Então não são leis pessoais. Não são leis para nós, pessoas, exercermos. São leis para o governo exercer, para as autoridades exercerem. Então, no aspecto de nação, como era o povo de Israel, era assim que tinha que ser feito. O camarada quebrou o dente do outro, vem aqui, ó. Agora se reuniam lá os anciãos e falavam, vem aqui, ó. Arranca o dente dele. Cegou, vem aqui, vai ficar cego. Então é bem nesse sentido. Irmãos, tinha até o caso, se você for ler a lei, tinha até o caso do boi. Você tem um boi que atacou uma pessoa. A primeira vez, você não sabia, o boi fez isso, rapaz. Né? Você não tinha noção. Fazer o quê? Mas o boi tinha que ser punido. Se ele matou a pessoa, ele tinha que ser morto. Agora, se você já sabia que o boi era agressivo e atacava pessoas e você não fez nada, você também vai responder por isso. Entendeu? Então, justiça é justiça. O problema do nosso país é que nós não conhecemos justiça na nossa nação, na nação do nosso país. Vai, Edilson. Pastor, existe ao longo da história, vocês devem saber isso, o Código de Hammurabi, né? Que alguns falam que Moisés copiou a lei, né, desse povo. O Código de Hammurabi era um monumento no qual eles escreveram as leis semelhantes aos 10 mandamentos. Mas sabemos que há uma diferença grande, né? Pode até ter a diferença, mas a lei nós sabemos que foi dada por Deus, todas essas coisas. Então a gente vê que até mesmo antes de Moisés já existia essa lei, né, rigorosa, essa justiça rigorosa para se cumprir, e conforme o tempo foi se passando, isso aí foi se perdendo. E aí nós vemos no nosso país que a justiça, e aí nós olhamos para, assim, a justiça humana reflete hoje o que é a justiça brasileira, por exemplo, né? É tripartido, cada um olha para o seu interesse, não tem
um sistema regulador, moderador que fala, né? E aí é a reflexão da justiça humana, e aí a gente compara com a justiça de Deus, que é o próprio ser de Deus, né? O Paul Washer vai falar aqui que a justiça dele é o próprio, ele é justo, ele é a justiça, né? É o próprio ser Exato, dele, faz é parte como os dele. outros atributos, né? Que Amém. são ele mesmo. Então, quando a gente vê isso daí, a gente percebe o quê? Quando é dito que a lei do Senhor está inscrita no coração do homem desde a criação, a ideia é essa. Nós temos em nós consciência, mesmo que nós nunca tivéssemos lido a Bíblia, nunca tivéssemos tido contato, nós temos consciência do que é justo e o que não é justo. Todos nós temos. Isso faz parte de nós. Então esse povo fala que Moisés copiou, mas é que não tem noção de que faz parte do ser humano. Nós sabemos disso. É que nós chegamos a um nível de corrupção hoje, o ser humano de modo geral, chegou a um nível de corrupção hoje tão absurdo, que coisas estão sendo ditas que você fala, rapaz, isso é fora da lógica. Hoje nós estamos numa era que nós temos que provar que grama é verde, o céu é azul, então é assustador. Então, antigamente não, as pessoas tinham essa noção. Quer falar alguma coisa? Não, ninguém? Então vamos lá. Eu queria só continuar dizendo o seguinte, que na justiça, o conceito de justiça que nós temos, como eu estava já falando para o Edmilson, é um conceito já vindo já de Deus, da criação. Hoje, vocês sabem qual que é o símbolo mais conhecido da justiça? Qual é o símbolo mais conhecido da justiça? É a deusa grega Temis, com os olhos vendados, balança numa mão, nessa mão, e espada na outra. Certo? Por que olhos vendados? Porque a justiça é cega. A imparcialidade, né? Isso. Quem respondeu foi a minha. A justiça é igual ao amor. Como assim? Os dois são cegos. Então, olha só. Então, isso representa imparcialidade, certo? O juiz que tem sobre si a responsabilidade da justiça, ele tem que ser o quê? Imparcial. Porque ele está julgando um caso onde ele está diante de duas pessoas com um conflito e ele tem que fazer essa avaliação imparcial. A balança significa o quê? O equilíbrio no julgamento, certo? A partir do quê? Das leis. Então, a partir das leis, vai se equilibrar, vai se analisar e vai se julgar. E a espada empunhada na mão direita seria o quê? A punição. Seria o exercício punitivo da justiça. E é interessante isso daí, porque isso também mostra o quê? Quem é o Senhor nosso Deus? Ele é imparcial. Certo? Ele faz acepção de pessoas? Não. Diante dele, todos nós somos o quê? Culpados. Não tem nem por que fazer acepção de pessoas. Todo mundo na mesma condição. Então, ele é santo, ele é perfeito, irmãos. Então, a justiça de Deus, ela faz parte dele. Ela faz parte do próprio Deus, faz parte da natureza dele. A justiça é algo intrínseco ao Senhor nosso Deus. Agora eu pergunto para vocês, quais as normas ou os princípios de equidade moral que podem regulamentar os atos divinos de maneira que sejam reconhecidos como justos? Quais as normas ou os princípios de equidade moral podem regulamentar os atos divinos de maneira que sejam reconhecidos como justos? Oi? Nenhum. Existe alguma regra moral? Isso, existe alguma regra, alguma norma acima de Deus que possa regulamentar as ações dele e você fala assim, ó, Deus agora foi justo. Deus agora não existe. Certo? Porque as normas, as regras. Ixi, o André falou, ixi, o André quer ir contra esse conceito agora, vamos lá. Não, na verdade, a favor.
Quando a gente estuda os atributos de Deus, nós estamos falando do próprio Criador, né, de todas as coisas. Então, tudo parte dele, inclusive a comunicação dessas leis para que nós possamos saber e cumpri-las, né? Senão seria injusto, vamos dizer assim, da parte de Deus, ele com a moral dele, a justiça dele, falar: você está sendo punido, pelo quê? Então ele faz essa questão de comunicar isso desde o princípio, né? Quem ele é. Então, assim como o Ricardo falou, a justiça de Deus, as leis de Deus, elas foram escritas a partir daquilo que ele é. Sim. Por isso que nós não conseguimos alcançá-las, porque somos pecadores. Fantástico. O fantástico disso é que justamente nós sabemos o que é justo, porque ele comunicou essas leis a nós. Sim. E outro ponto que eu queria falar é que dentro da justiça, dentro dos atributos de Deus, é tão alto e tão intrínseco a ele, que a gente vai ver em outros versículos falando sobre a fidelidade de Deus, que se a gente for fiel, ele permanece fiel, porque ele não tem como não ser fiel. Então, da mesma maneira, a justiça, a misericórdia, o amor, ele sempre vai ser todos esses atributos, independente daquilo que nós podemos achar. Sim. Então, né, quando a gente vê algumas pessoas falando: não, mas Deus não pode fazer isso daqui. Deus, olha só como que Deus age nessa situação. Então isso já é um pecado contra Deus. Sim. Porque nós já estamos indo contra aquilo que ele é, a sua justiça, a sua moral, a sua grandeza. Agora é interessante isso daí, porque quando já pegaram alguém, você já pregou o evangelho para alguém, a ponto dessa pessoa falar assim: o quê? Deus é assim? Quero não. Esse Deus é injusto. Olha só o que acontece. A pessoa analisa aquilo que nós falamos e você fala assim: você merece o inferno. E o inferno é o lago de fogo eterno. Não. Deus seria injusto se ele mandasse a mim para o inferno. Eu pequei só 23 anos. Por que eu ficaria no inferno o resto da eternidade? Ele é injusto. A questão, irmãos, não é que a pessoa não está compreendendo que Deus é justo. Ela não quer aceitar que Deus é justo. É diferente. Sabe briga de trânsito? Acho que muitos aqui já sofreram aqui algum tipo de acidente, né? Alguém bate em você, ou você bate na pessoa. Mas quando alguém bate em você, alguém bateu em você, a pessoa está errada. Aí você desce do carro, você fala: e aí, amigão, como vai ficar a situação? Não, porque você fez isso. Meu querido, você fez errado. Não, porque ele sabe que ele fez errado. Mas por que ele está brigando? Muitas vezes nós nos pegamos assim, nós sabemos que nós cometemos o erro, mas nós estamos lá lutando para nos defender. Isso acontece aqui, agora, nessa condição. Contudo, quando nós, seres humanos, cada homem pecador, estiver diante do tribunal de Deus e Deus julgá-lo e condená-lo ao lago de fogo, o que ele vai fazer? Está certo. Deus foi justo. Por quê? Porque ele sabe, no final das contas, que ele é pecador. E ele sabe que ele merece realmente o inferno. Então entendamos isso. Por quê? Para que nós não nos enganemos. Porque muitas vezes nós somos tentados a achar que de alguma forma Deus está sendo injusto. E não. Para ver, olha a história da sua vida e veja quanta misericórdia de Deus despejada sobre você. Eu olho para trás, uma vez eu estava colocando a camisa, eu olhei para trás e falei assim: Senhor, quanta coisa que eu já fiz, quanta loucura já cometida e quanta misericórdia, porque se o Senhor tivesse me consumido, Ele seria mais do que justo em fazê-lo.
Certo? Então esse conceito tem que nos levar ao quê? À humilhação, ao quebrantamento, para olharmos para trás e falar assim, Senhor, quanta misericórdia a mim dispensada, por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? E aí, queridos, vendo quão grande Deus é, quão justo, em Apocalipse 15:3 fala, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Certo? E aí na continuação do versículo 4 ele diz, quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, na consumação dos séculos, irmãos, os atos de justiça do nosso Deus se farão manifestos. Agora, aparentemente, nos parece que Deus está sendo o quê? Injusto em muitos momentos. Não é isso? Não parece? Mas o próprio Osher fala o quê? Ele cita 2 versículos fantásticos. O Salmo 89, 14 e o Salmo 97:2. 89:14 diz o seguinte: justiça e direito são o fundamento do trono. Deu um problema aí, irmãos. Salmo 89:14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Olha que fantástico, justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. E o Salmo 97:2. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, o governo de Deus está fundamentado em justiça e juízo. Aí você fala, que fantástico seria se o nosso país fosse governado dessa maneira, por homens justos, fundamentado em justiça, em juízo. Não, isso é ilusão, irmãos. Ilusão, isso não vai acontecer aqui. Mas acontece com o Senhor nosso Deus. Ele é um Deus justo, cheio de justiça. Isso, por um lado, como eu já disse, traz uma certa tranquilidade a nós. Por outro lado, traz uma certa inquietação àqueles que não conhecem a Cristo Jesus, ou deveria trazer essa inquietação. Agora, quando se fala aqui no versículo 97, no Salmo 97:2, nuvem e escuridão rodeiam, o que nós podemos entender com essa figura de linguagem, afirmando que Deus está entre nuvem e escuridão? Quem se arrisca a dizer? O que nós podemos entender sobre essa figura de linguagem? Vamos, gente. Força. Fala, Kaique. Vamos lá, gente. Nuvem e escuridão. O que vocês acham que significa isso? Ó, o Silvano vai se arriscar. Vamos lá, Silvano. Vou me arriscar aqui. Tem a ver com a santidade de Deus. Isso. Diretamente ligado com a santidade de Deus. Por ele ser 3 vezes santo, ele não pode contemplar o mal, né? E ele por nós o quê? Um ser inatingível, Não transcendente. Nós não podemos alcançá-lo. E nós não podemos compreender a justiça e o juízo dele. Não dá para compreendermos, que é aquilo que o Kaique falou. Não dá para entender. É muito sublime, é muito transcendente, né? No Salmo 36:6 diz o seguinte: a tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ou seja, nós não conseguimos. A justiça de Deus é algo tão elevado que nós não alcançamos. O juízo de Deus é comparado com abismos onde nós não podemos chegar. Então, com o que nós podemos comparar então a justiça de Deus? Com o quê? Quem arrisca? Com nada. A justiça de Deus é transcendente. Ele é o Senhor dos exércitos, exaltado em juízo, diz Isaías 5,16. E Deus santo e santificado em justiça.
Olha o que o Silvano falou, ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é um ser inatingível. Agora, ele também é santificado em justiça. Ele é consagrado em justiça. Ele é separado e distinto dos demais seres por causa do nível de justiça que ele tem. É o nível transcendente. Ele sim é o Deus justo. Certo, irmãos? Agora, nós vimos a semana passada, o pastor ainda está falando sobre a ira de Deus, que a ira é o quê? É o atributo de Deus por meio do qual ele exerce a sua justiça. Certo? Uma vez justo, e diante de pecadores que precisam ser julgados, ele exerce a sua ira, a sua justiça como? Com ira, com furor, com ódio, com vingança daqueles que quebraram as suas leis. Então percebam como a justiça e a santidade de Deus estão intrínsecas. Por isso que eu falei há um tempo atrás, Ricardo lá, por isso que eu falei há um tempo atrás que é difícil nós separarmos um atributo do outro de Deus, porque eles estão muito ligados. Estão muito ligados. Separar a justiça da santidade é um trabalho monstruoso. É muito complicado. A gente consegue imaginar mais a justiça mais no aspecto do exercício da justiça e não do conceito da justiça em si. Separar o conceito da justiça do conceito de santidade é um trabalho muito árduo. Fala aí, Ricardão. Pastor, esse ponto aí que o senhor levantou é algo de extrema importância, né? Quando o senhor estava falando que não existe ninguém que pode, além do próprio Deus, dizer aquilo que é justo ou aquilo que não é, porque Ele é a própria justiça, é algo tão alto, porque nós temos, mesmo na teologia reformada, algumas vertentes que são bem complicadas. Por exemplo, uma delas ensina um conceito chamado ex lex, ou seja, que Deus está acima da sua própria lei. Então não entende que a lei de Deus é uma expressão de quem Ele é, mas Ele estando acima. E com isso, eles chegam à conclusão de colocar Deus como autor do mal, no sentido daquele que influencia as pessoas a pecarem. Então isso é algo tão grosseiro e foge, né, do padrão de justiça de Deus. E eles colocam mais ou menos assim: Deus, Ele deu a sua lei, mas Ele está acima para quebrar essa lei. Então eles acabam criando um Deus à semelhança humana. E o fato dele quebrar a lei não tem problema, porque foi ele que criou, ele pode quebrar. Exatamente, porque ele está acima, então, como se fosse uma espécie de déspota. E nós, por outro lado, conforme o senhor explicou bem, nós cremos em um Deus que sim, Ele é soberano sobre tudo, e a sua justiça é tão maravilhoso isso, que entra em um arcabouço teológico muito profundo e completo, que Ele, mostrando quem Ele é, mostrando a sua justiça, principalmente expressando por meio dos 10 mandamentos, Ele está mostrando que esse padrão é eterno, porque flui dele mesmo, mas ao mesmo tempo é um padrão que você pode conhecê-lo. Ou seja, ele não vai quebrar aquele padrão, porque aquele padrão é a definição de quem Ele é. Então eu acho isso maravilhoso, isso nos guarda de diversas heresias. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Sir William. Eu também queria comentar que, amarrado com esse conceito que o Ricardão trouxe pra gente, também está o conceito de que a impecabilidade de Deus está fundamentada exatamente naquilo que Ele mesmo, no que Ele faz, assim, como se Deus estivesse acima da sua lei, no sentido de que o pecado, ele pode quebrar a lei dele, entende? Ele pode quebrar a lei dele mesmo, mas ele não peca ao fazer isso. Por quê? Porque o pecado é exatamente não fazer a vontade de Deus, assim. E é um conceito, e com esse conceito também coloca Deus como o autor do mal. Sim. Falando mais um pouquinho do que o irmão Ricardo falou, quando a Bíblia diz, por exemplo, então, que Deus não mente, não é porque Deus está obrigado por uma lei e não pode mentir, mas porque Ele é consistente com a sua própria lei. Não é que Ele está debaixo da lei, nem que Ele está acima da lei, mas que Ele está consistente com a sua própria lei. Porque faz parte do ser dele, né? Exatamente. Ele não pode
Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Se ele for contra a sua própria natureza, ele já não é Deus. Fabião. Só um comentário muito rápido aqui, mas este é o significado da gente dizer que Deus é justiça, Deus é amor. Não é que ele se submete à lei dele, mas é que a lei é simplesmente expressão daquilo que ele é. Isso, De modo que é impossível ele quebrar aquilo, porque ele não pode ser contra a própria natureza dele. Ele é aquilo. Exato. Dessa forma, ele é o padrão transcendental eterno de tudo que é justo, de tudo que é bom. Não é que ele estabelece alguma coisa fora dele, ele só estratifica para a gente, de modo escrito, aquilo que ele é, que foi o que acho que o senhor comentou no início do culto. Né? Foi. Ele é aquilo. É. Não, e é fantástico, o Marquinho. No estudo que nós pegamos em casa, ele coloca a justiça de Deus ligado ao amor de Deus. A justiça? A justiça de Deus ligado ao amor de Deus. Sim. Que ele coloca, né, que é a justiça retributiva e a justiça... Calma aí. Uma é retributiva e a outra... Oi? Remunerativa. Certo. Ele cita o dilúvio, onde ele destruiu tudo com o dilúvio, mas ele poupou uma família. E o caso de Sodoma e Gomorra, que ele destruiu as cidades, mas ele poupou Ló, Boa. que era justo. Eu achei Muito bem bom. interessante isso. Que é a justiça que ele tira o justo, porque lá ele fala que Ló é o justo. Ele tira o justo Ló e pune os injustos. Os injustos. Se ele punisse toda a cidade, e Ló no meio seria um Deus injusto. Aí ele poupa Ló, ele tira Ló antes de destruir a cidade. Fantástico, né? Muito bom. E aí, irmãos, então a ira como um aspecto do exercício da justiça de Deus, nós devemos entender o seguinte, que a ira de Deus, ela produz a justiça de Deus. Não tem aquele versículo que diz de Tiago, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus? Se a ira do homem não produz a justiça de Deus, o que produz a justiça de Deus? A ira de Deus. A ira de Deus produz a justiça de Deus. Por isso que está muito ligado ao aspecto da ira com a justiça. Certo? Agora eu pergunto, quem é que está sujeito ao julgamento divino? Toda a criação, toda a humanidade está sujeita ao julgamento de Deus, certo? A palavra de Deus diz que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. 7:11, Salmo 7:11. E ele está indignado com quem? Com os pecadores. Quem é pecador? Todos nós. Há algum justo por si só? Por si mesmo? Não. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está em Eclesiastes 7:20. Então o que acontece? Todos nós precisaríamos ser julgados e condenados diante da situação nossa de pecadores, levando em consideração que Deus é um Deus justo. Só que é tão fantástico nós analisarmos a justiça de Deus como um atributo ligado aos outros atributos, todos fazendo parte da natureza divina, que também não tem como nós desvincularmos a justiça de Deus da misericórdia de Deus. Certo? Porque ele foi o quê? Misericordioso. Se ele não fosse um Deus misericordioso, ele teria condenado toda a humanidade. Para não condenar toda a humanidade, ele se fez o quê? Mostrou-se um Deus misericordioso. Fala, Silvano. Tratando desse aspecto que o pastor acabou de citar, quando em 1 Samuel, eu estava lendo em 1 Samuel, capítulo 8, narra a história de Israel quando pede um rei, né? E é uma situação, é um capítulo muito rico no sentido de aprendizagem do que é de fato a justiça de Deus, né?
diante dos filhos de Josué, de Samuel, diante dos filhos de Samuel, os patriarcas veem que eles pecaram, eles pecaram contra Deus ali por meio da avareza, foram avarentos. Ao invés dele chegar em Samuel e falar os erros dele para punir eles por meio não, eles fizeram assim: esquece, não queremos mais, queremos um rei, né? E naquela situação Samuel fica triste, vai ao Senhor, o Senhor fala: fica em paz, não é contra você, é contra mim, faça o que eles querem. Mas aí Deus desce uma lista de exigências, de consequências do que a escolha daquele povo naquele momento vai trazer. Ou seja, o povo vai virar escravo. Aí o povo fala assim: nós queremos um rei. Olha o absurdo. E Deus fala: se faça com que você... Agora também tem uma coisa: no dia que vocês clamarem por mim, eu não vou ouvir. E assim Deus faz. Aí depois vem a misericórdia de Deus, mandando quem? O rei Davi. E posteriormente Cristo, porque desde aquela época para cá Deus não ouviu mais o povo, se não fosse por meio de um rei. E hoje, por meio de Cristo. Não é verdade? Amém. Perfeito. É nesse aspecto que Deus é misericordioso, em conceder a nós, quem? O Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 4, nós lemos o quê? Depois de, versículo 1, 2, 3, falar dos homens que estão mortos em seus delitos e pecados, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos o quê? Vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso é o quê? Justiça. Pastor, Vá lá. é interessante entender isso, né? Que os próprios atributos de Deus está o Paul Washer, ele usa essa palavra intrínseco, né? A ele, por exemplo, um corpo, né? Todos os membros estão intrínseco ao corpo, né? Então é a mesma coisa ele falar assim: eu vou em tal lugar, mas não vou levar o braço, não tem como. É um exemplo, né? Deus é os próprios atributos, né? Então quando nós enxergamos, por exemplo, na obra de Cristo, nós enxergamos o que? Enxergamos a ira, a misericórdia de Deus que foi para com os pecadores, e a justiça de Deus. Só ali assim nesse estudo de hoje, a gente vê 3 atributos que ele não consegue separar, né? Está intrínseco a ele, então ele opera ali. Só que a gente está estudando, pode ser que tem mais alguns atributos intrínsecos ali naquele momento, na obra de Cristo, mas nós vemos ira, misericórdia e a justiça de Deus. Muito bom, Edmilson. Exatamente. Você desliga para nós, Edmilson, por favor. Estamos tendo um conflito aqui de microfones. Então, olha só. E aqui, pela graça sois salvos juntamente com Ele, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós começamos a perceber o quê? Que tudo está ligado. A misericórdia de Deus, quando Ele exerce sobre o ser humano pecador, Ele está exercendo com ela bondade, misericórdia, está exercendo longanimidade, mas está exercendo também o quê? Justiça. Agora, como assim? Como justiça? Vamos para Romanos capítulo 3. Eu queria dar uma sequência maior, mas não vai dar não. A gente vai ter que concluir aqui nesse trecho. Vamos ler esse trecho de Romanos e a gente conclui aqui. Porque a justiça de Deus é um atributo comunicável. E como atributo comunicável, também teria muita lição para nós compreendermos o modo como nós devemos refletir a justiça de Deus na nossa vida. Isso seria muito importante falarmos sobre isso. Mas é muita coisa. Romanos 3, 9. Vamos ver a justiça que Deus exerce em Cristo Jesus, sendo nós os beneficiários dessa justiça. Romanos 3:9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que
todos, tanto judeus como gregos, estão onde? Debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, ele vai mostrando aqui para nós agora o quê? Que não há um justo sequer. Olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Quem são esses? Todos nós. São os seus pés velozes para derramar sangue. Sim, é você, meu irmãozinho. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a nossa condição como seres humanos. Certo? E aí ele vai concluir essa parte dizendo o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual a situação nossa? Não adianta você querer se esforçar para cumprir a lei para você ser salvo, ser justificado. Não tem solução para você. Certo? Todos nós estamos na condição do quê? De culpáveis diante de Deus. Certo? Não tem solução. Aí olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia, né? É isso? Não, mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Agora se manifestou o quê? Se manifestou o quê? A justiça de Deus. Que justiça é essa que foi manifesta? Fala, Nath. Fábio, então. Fábio quer falar. A Nath está tímida hoje. Tinha deixado aberto nesse texto. Romanos 3. Ah, então você queria concluir com ele, então. Não queria concluir. Eu fui na sua frente. Imagina. Não, Lá, só para falar, porque eu já comentei com alguns irmãos aqui, eu fui muito tempo de uma igreja batista e eu não conseguia entender por que Cristo precisou morrer. Porque... Isso é triste, né? Não é? É extremamente triste, porque é basilar do Evangelho. Você não entendeu. O Evangelho, eu queria falar que o Evangelho todo é sobre justiça. Romanos 1,16. Sim. É porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé o quê? A justiça de Deus. O justo viverá por fé. É isso. E eu não consegui entender por que Cristo teve que morrer. Ora, se eu reconheço que sou pecador, peço perdão, Deus é bom, misericordioso, Ele olha para o meu arrependimento, Ele me perdoa e está tudo certo. Acabou. Por que Ele precisou morrer? Porque essa é a justiça de Deus. Porque se Ele te perdoasse do jeito que você falou agora no começo, ele não seria justo. Ele seria injusto. Seria injusto. Ele não estaria pagando o pecado com a morte. Amém. E ele só pode ser meu justificador, como está lá em Romanos, acho que você vai ler, né? Romanos 3. Então eu não vou me adiantar, mas ele só pode ser meu justificador porque ele foi justo em Cristo. Amém. E aí ele pode me justificar, porque Cristo me torna justo. Por quê? Porque ele sofreu a ira no meu lugar. É a base do Evangelho. Por isso ele precisou morrer, porque senão eu deveria morrer. Por quê? Exatamente. É justo que eu morra. Sim, perfeito. O Kenny quer comentar também, irmãos. Sei que é uma pergunta... Vou até voltar aqui para o meu canto para ninguém me apedrejar. Eu queria que você comentasse, não que você perguntasse. Eu sei que parece uma pergunta meio sem lógica, né? Mas que muitos podem ter essa dúvida, assim como eu também. Mas
A pergunta é não, mas eu queria que o senhor pudesse me A resposta explicar. é não? Isso, a resposta é não, perdão. Obrigado por já... Isso. Mas haveria, ou se houve alguma possibilidade de Deus ter sido injusto com Cristo ao imputar a pena devido a nós, pecadores, eu queria que o senhor pudesse explicar de alguma maneira assim. Nesse sentido, nós sabemos que Deus não é injusto. É por isso que eu disse que a resposta é não. Mas teria como o senhor explicar, de alguma forma, detalhando mais ou menos assim, que o fato do valor da vida em si, de que Deus não foi injusto para com Cristo, que não merecia, imputando essa substituição. Nós sabemos que glória a Deus pela substituição, mas ele seria então justo por atribuir a culpa a Cristo, sendo que ele era inocente? Se nós olharmos na questão da esfera da Trindade, Deus Pai e Deus Filho são a mesma pessoa, certo? Ali nós temos um acordo realizado na eternidade, porque aqui Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, um acordo entre Deus Pai e Deus Filho, de modo que Deus Filho se voluntariou a morrer na cruz. Então não foi algo pela qual Deus Pai obriga o Filho a morrer por nós, mas é uma ação conjunta da Trindade. É a Trindade resolvendo, vamos salvar o pecador, certo? Então, nesse aspecto. Sim, há um acordo, mas a justiça demanda que quem cometeu tem que ser punido. Eu sei que há esse pacto entre Cristo e Deus, mas a injustiça, nós sempre sabemos que não tem como ligar esse termo a Deus, mas o fato de que se os pecadores mereciam a justiça, e por que Deus faz essa substituição sem cometer uma injustiça para com Cristo que era inocente, mesmo além do pacto que se é dado pela parte de Cristo? É porque Jesus não é uma pessoa fora de Deus, é isso que eu queria dizer. Porque olha só, se eu sou juiz aqui, o André cometeu um crime e ele teria que pagar uma multa de 100 mil reais, e eu viro para você e falo assim: Kenny, paga a multa dele. Eu estou sendo o quê? Injusto, certo? Só que se eu bati o martelo, sou juiz, bati o martelo e falei: André, você é culpado, vou ter que pagar 100 mil reais. Aí você pega e fala assim: ó, eu quero pagar a dívida dele. Eu não posso declarar como injusto. Não, ele que tem que pagar. Não, você pode pagar, pague. A justiça está sendo feita. Mas porque você se voluntariou. Se Cristo Jesus não tivesse sido voluntário nesse engendramento da salvação, se ele tivesse sido obrigado, seria uma injustiça. Não tenha dúvida. Mas o Cordeiro de Deus, ele se voluntariou para pagar a dívida do pecador. É nisso que não há injustiça. Aí foi justiça. Uma ideia que eu estava pensando, comentando aqui, o André até está perguntando, era uma dúvida, literalmente, mas pelo fato do valor em si, que era a minha dúvida, pelo fato que se só pôde, na verdade não há injustiça da parte de Deus, pelo fato dele mesmo poder cumprir, que seria isso que o senhor está dizendo na Trindade. Porque se nós pegamos o valor, e aí que era a dúvida que foi imposta, porque se nós pegamos o valor, quem que poderia suprir o valor contra algo eterno? Somente o próprio Deus, de si mesmo. Quando nós vemos, a gente já entra no outro aspecto, isso, que é o valor da conta, no caso. O valor da conta. Sim. Então, quando nós vemos Isaac e Abraão fala o quê? Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Então, o valor em si, a nossa justiça hoje perde muito sentido por causa do devido valor, da perda, né? Alguém vem e mata minha esposa, o cara vai ficar cumprindo 1 ano e meio de cadeia. O valor que foi perdido foi uma vida. Por isso
as leis judaicas antigamente era de acordo com o valor em si perdido. Então, ficaria mais ou menos nesse mesmo sentido, pelo fato de se Deus, então, não haver injustiça por dar Cristo Jesus. Então, pelo fato de Cristo ser o próprio Deus em si, nunca ter sido separado. Perfeito. São esses dois aspectos. Cristo é o próprio Deus, é Deus. E Ele mesmo se voluntariando por isso. Sim. E o aspecto de Ele como pessoa da divindade, segunda pessoa da divindade, se voluntariando a pagar a dívida. O Fábio quer comentar. Não é um comentário, é uma pergunta. A Tati levantou uma questão aqui dentro dessa questão do Kane, que eu não sei, mas eu queria colocar aí o que o pastor acha. Me parece que faz sentido essa questão. Poxa, mas será que foi justo? Deus foi justo ao punir em Cristo, que não tinha culpa. Está certo que Ele se fez pecado no nosso lugar voluntariamente, nesse sentido, acho que... Né? Mas tem uma outra questão que a Tati colocou, é que não é que simplesmente Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e acabou. É que Ele nos comprou, né? Ele pagou o preço para nos comprar. Ele nos resgatou e não nos deixou livre. Não, nós agora nós trocamos o Senhor. Então o preço que Ele pagou ali também foi para nos comprar de um modo justo para si. É, né? Que é uma verdade vista sob vários aspectos, né? Então, quando nós olhamos pelo aspecto da compra, Ele comprou-nos com o seu sangue. E essa compra foi aceita. Essa negociação foi aceita por Deus ao ressuscitá-lo. Então, são aspectos distintos da mesma obra, né? Mas isso não faz de Deus injusto de modo algum. Tem um versículo tem um dilema que o Paul Washer levanta, né? A respeito desse assunto, que fala que aquele que... Provérbios 17. Vamos ler Provérbios 17. É o maior problema das Escrituras, ele coloca lá. Não é o 17, não. Aqui, 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, esse aqui é o grande dilema que o Paul Washer coloca, como sendo o próprio Deus condenando quem? O justo, que é Cristo Jesus. E justificando o perverso, que somos nós. Esse é o grande problema. Fala, André. O negócio está começando a ficar bom no final. Eu vou ter que cortar isso aí. Vamos lá. No capítulo 59 de Isaías, vai mostrar, se a gente pegar o capítulo todinho, ele vai falar, né, até o versículo 15, quem é o homem, todas as suas injustiças, seus pecados, que ele não consegue cumprir as leis de Deus. No verso 15 diz assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Verso 16: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e sua própria justiça o susteve. Tido aqui, assim, Deus, ele vê que no mundo não havia alguém que poderia salvar. Então ele fala, eu tenho que intervir. E dele mesmo, fala como se fosse um pedaço dele, pelo seu próprio braço, ou seja, uma parte dele, ele tem que dar para salvar, porque não havia outra maneira. Fantástico, muito bom. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Tati, tudo bem? Fabião, tudo certo? Vamos continuar, só para encerrar.
Sem deixar ir embora aqui os comentários, agora vai embora. A gente vai longe. Kaique? Não, obrigado. Vamos lá. Mas agora, versículo, vamos voltar para Romanos. Romanos 3. Romanos 3, agora o versículo 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa? O Senhor Jesus Cristo. Ele que tinha sido testemunhado pela lei e pelos profetas. Certo? É Ele que agora se manifesta. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É dessa justiça que Paulo fala lá em Filipenses, que nós estamos estudando. Lembram lá? Vamos lá rapidamente para Filipenses 2, dá uma olhadinha. Filipenses 2 não, Filipenses 3. Olha só o que ele fala. Olha o que ele fala aqui em Filipenses 3, 9. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Olha que interessante. Não é aqui, irmãos, justiça de Cristo, é justiça de Deus. Deus, como justo juiz, Ele agora manifesta a sua justiça. Quem é a justiça dele? Aquele que foi justo. O justo é a justiça de Deus. Vocês não podem executar a minha justiça. Vocês não podem ser justos. Então Deus vai e manifesta a justiça dele, Jesus Cristo, mediante a fé, para todos os que creem. Porque na distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, como que nós somos justificados? De maneira gratuita. Ele, a justiça de Deus, vem e nos torna justos pela fé. Através do quê? Do seu sangue, olha só. Mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Então, Ele é a nossa justiça. Quem? Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa justiça. Amém? A justiça manifestada por Deus, que passa a ser nossa como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, além de ser Deus justiça, além de ser Deus justo, Ele também é o quê? O justificador daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim? Teremos muitas coisas ainda o que falar sobre justiça de Deus, muita coisa, mas vamos ter que parar por aqui. E eu queria encerrar só alertando as crianças. Crianças, Tiaguinho, Samuelzão, Aninha, Daiane, Sofia, Tayara. Vocês são o quê? Pecadores. Pecadores. E saber que Deus é justo, não pode trazer tranquilidade a vocês. Tem que trazer o quê? Pavor. Certo? Por quê? Por que, Tavinho, tem que trazer pavor a vocês? Por que, Kaique? Porque o pecador está debaixo do quê? Da condenação do Deus justo. Certo? Então aqui está falando o quê? Que Ele é justo, mas Ele é o justificador daquele que tem
fé em Jesus. Então eu queria concluir hoje dizendo para vocês o quê? Crerem. Corram para Ele. Lembra que a gente falou da justiça? A imagem da justiça que ela tem a espada empunhada na mão direita. Lembram-se disso? Então é como se Deus estivesse com a espada empunhada para quem? Para o pecador. Certo? Ele é imparcial. Ele sabe que todos são pecadores. Ele já nos colocou na balança, como foi dito. E nós fomos achados em falta. Certo? Vocês foram achados em falta. Agora, qual que é o próximo passo? É a punição. A espada dele está voltada para vocês. Se arrependam. Certo? O que o rebelde faz quando o juiz está com a espada empunhada em direção a ele? Ele foge. Tem como fugir de Deus? Não. Então curvem-se, adorem a Ele e se arrependam e falam: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? E aí Ele vai tirar de cima de vocês a espada. E vai vir com misericórdia. Amém? É isso, irmãos. Creiam, crianças, creiam no Senhor Jesus Cristo, para a salvação de vocês, para a salvação das vossas almas. Amém, Yasmin? Vamos orar? Ó Deus, quão grandioso Tu és, ó Pai. Quão maravilhoso, meu Deus, os Seus caminhos. Merecíamos agora, ó Pai, estar no inferno, meu Deus. Mas por Tua graça e misericórdia, ó Pai, nós estamos aqui. Ó Deus amado, nós somos, além de merecermos, apesar de merecermos punição, nós somos congregados, ó Pai, no corpo de Cristo Jesus. E fazemos parte, ó Pai, da Tua família. Podemos te chamar de Pai. E aqui estamos, nessa manhã, louvando a Ti, ó Deus. Contemplando, ó Pai, aspectos dos Teus atributos, meu Deus, ao olharmos para a Tua justiça. Nosso Senhor, hoje podemos nos alegrar com esse atributo, ó Deus, porque fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Caso contrário, ó Deus amado, estaríamos desesperados. Louvamos a Ti, ó Deus, porque com amor e com misericórdia Tu nos alcançaste. E nessa manhã Te somos gratos, ó Pai. Apesar de podermos ter visto somente algumas migalhinhas, ó Deus, desse aspecto tão grandioso da Sua justiça, nós conseguimos compreender, ó Pai, que nós merecíamos a punição eterna. É isso que nós merecíamos, é isso que nós merecemos. Não fossem os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ti, Pai, por tão grande salvação. E somos gratos por tamanha misericórdia. E pedimos pelo coraçãozinho, meu Pai, pela alma das nossas crianças. Alcance-os, ó Pai. Quebranta-os, ó Deus. Humilha-os, ó Pai, na Tua presença. Salva o coraçãozinho de cada um deles, ó Deus. Salva a alma de cada uma dessas crianças, ó Pai, das nossas crianças. Para que eles possam, meu Deus, glorificar o Teu santo nome por meio de suas vidas transformadas e regeneradas pelo amor Teu manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.